Capítulo 18 de Apocalipse nos leva ao desfecho da relação entre a igreja e o mundo em que ela se encontra. Nós sabemos pela Bíblia que a igreja está no mundo, mas ela não pertence a este mundo, não deve se integrar a este mundo, o que a coloca numa situação pelo menos delicada em termos de lógica natural. Nós somos cercados por uma cultura totalmente avessa à palavra de Deus, mas estamos aqui. Precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus num mundo que não é nosso, mas no qual nós estamos. Metade do século passado, em 1951, um pensador chamado Richard Niebuhr lança a sua obra magna chamada Cristo e Cultura. Alguns anos depois ela foi traduzida para o português e nessa obra ele destaca a grande dificuldade que os cristãos enfrentam com relação ao seu lidar com a cultura do mundo. E ele estabelece alguns princípios pelos quais isso pode ser observado ao longo da história. Ele então apresenta algumas opções para essa relação entre cristãos e cultura. E com cultura podemos estabelecer aí o pensamento daquilo que está no mundo ao nosso redor. E ele apresenta 5 possibilidades. A primeira delas e eu só vou mencionar, não vou falar delas, que seria o uso muito exagerado de tempo. Mas a primeira dessas possibilidades é Cristo contra a cultura. E nesse princípio o cristianismo se encontra numa oposição fundamental e irreconciliável com a cultura secular, com aquilo que está ao nosso redor e com todos os valores deste mundo. A segunda possibilidade é o Cristo da cultura, em que o cristianismo é visto como a coroação, e a realização dos melhores aspectos da cultura humana a partir do subjugar a Cristo, que tem uma conexão muito forte com o terceiro ponto, que é o Cristo acima da cultura, em que Cristo se mostra sempre superior e transcendente e vai conciliar a cultura a partir da sua própria regência sobre tudo, mantendo assim a sua autoridade divina. O quarto postulado chama-se Cristo e cultura em paradoxo, que é uma posição muito cara para algumas correntes dentro do cristianismo, em que há uma tensão que é irreconciliável entre a lealdade a Cristo e a participação na cultura, mas considerando que os cristãos vivem pacificamente em ambas essas categorias. E o quinto ponto é Cristo, o transformador da cultura. Muita gente abraça essa aí, em que Cristo redime e transforma a cultura, renovando a própria cultura de acordo com os valores do reino de Deus. A Bíblia apresenta para nós mais de uma possibilidade de nós encararmos. Dessas 5 categorias, a Bíblia nos mostra mais de uma. Mas eu trouxe isso porque, enquanto eu estudava esse capítulo 18, eu me lembrei desse texto do Niebuhr. E aqui no capítulo 18 de Apocalipse, nós temos explicitamente apenas a primeira possibilidade sendo colocada, que é Cristo contra a cultura. Nesse momento aqui do capítulo 18, não há mais possibilidade de reconciliação, não há mais possibilidade de negociar, estar próximo, não há mais possibilidade de nada, a não ser de uma eliminação final de tudo aquilo que represente uma cultura que não seja a verdade expressa da própria Escritura. Não há mais possibilidade de reconciliação. Como eu falei para vocês alguns sermões atrás, durante um bom tempo os capítulos do livro de Apocalipse vão repetindo a ideia de que Deus está avisando, Ele está avisando, Ele está avisando, até que chega um momento que Ele não avisa mais, Ele simplesmente executa o seu juízo. E é exatamente nesse momento que nós estamos agora, no capítulo 18. E nós começamos esse capítulo com o anúncio de uma queda, e a queda da grande cidade, aquela sobre a qual nós vimos no capítulo 17. E apesar de parecer invencível naquele momento,
para um cidadão, para um cristão do final do primeiro século, apesar de parecer invencível, o império romano, sobre o qual naturalmente João estava falando, ele haveria de cair um dia. João antevia profeticamente que isso, quando acontecesse, seria de modo contundente e seria de modo rápido. Por isso que diversas vezes se repete no capítulo 18 que em apenas 1 hora tudo aquilo aconteceu. Não quer dizer que em 60 minutos aquilo aconteceria, mas quer dizer que seria algo muito rápido. Quando Deus desferir o golpe do seu juízo, vai ser muito rápido. Essa é a ideia de João no capítulo 18. E a motivação para a queda daquela grande cidade chamada Babilônia é nada mais do que o próprio julgamento de Deus, é o juízo de Deus que se estabelece contra toda sorte de oposição a ele. Nesse momento, outro anjo desce do céu, nós lemos ali no começo, com características muito particulares, porque era um anjo com grande autoridade. Isso não é mencionado sistematicamente para outras aparições de anjo em Apocalipse, mas aqui diz que ele, além de ter uma grande autoridade, a terra foi iluminada pela glória daquele anjo. Então nós devemos imaginar que João está tentando descrever para nós um ser angélico de grande poder e de grande autoridade enviado por Deus com essa tarefa. E qual era o papel desse anjo? Era mostrar nessa cena introdutória, que são os primeiros 8 versículos do capítulo 18, que ele, ao chegar, grita com uma voz poderosa que os dias de Roma, os dias daquela grande Babilônia, que nós já sabemos por outros sermões que se referia à capital do próprio Império Romano naquele tempo, estavam contados, eles estavam chegando ao fim, e alguma coisa haveria de acontecer, e isso aconteceria muito rápido. O anjo começa a anunciar, caiu a grande Babilônia com uma voz poderosa já no pretérito. Ele não diz aqui a grande cidade vai cair, mas ele diz já caiu a grande Babilônia, fazendo coro com o anjo que fala algo muito parecido lá no capítulo 14, versículo 8, em que nós lemos assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Esse anjo, no capítulo 14, estava profetizando aquilo que haveria de acontecer, e o anjo do capítulo 18 já está dizendo: isso já aconteceu. A partir daí, ouve-se desde o céu uma advertência sobre a urgência de o povo de Deus se separar por completo e, em definitivo, de qualquer tipo de proximidade com a Babilônia. Existe uma advertência aqui para que os interesses da Babilônia e a proximidade da Babilônia sejam abandonados por todos os que são filhos de Deus. A ordem é direta e tem uma finalidade muito clara, que é não permitir que o povo de Deus participe dos pecados da Babilônia e, consequentemente, tampouco seja alvo do juízo que se abateria da parte de Deus sobre esse mundo. Isso soa muito familiar aos cristãos daquele tempo, porque desde a antiguidade havia referências a esse respeito. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, diz Isaías no capítulo 48. Fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, diz Isaías no capítulo 52. Saia do meio dela, meu povo, que cada um salve a sua vida, diz Jeremias no capítulo 51. No final do século I, os cristãos sabiam dessas passagens e entendem o que João tem a dizer quando ele escreve: saiam daí, porque aí não é o lugar de vocês. Quando os judeus saíram da Babilônia no tempo de Ciro, Deus disse para eles não levarem nada que fosse ímpio, impuro, para não carregarem nada, porque aquilo tinha uma relação direta com os ídolos. Quando Paulo exorta os coríntios a que abandonassem o paganismo em que eles estavam mergulhados e que eles dedicassem as suas vidas apenas a Cristo, ele estava dizendo que,
mesmo próximo dos romanos da cidade de Corinto, eles não podiam, como cristãos daquela igreja, se manterem próximos de tal maneira que estivessem misturadas com o paganismo. Para os cristãos daquele tempo, a exortação não queria dizer sair fisicamente daquele lugar. Não é essa a ideia. Assim como nós não somos instados hoje a deixar fisicamente o mundo em que vivemos, senão nós viraríamos quakers, amish, vamos morar no interior, vamos cortar os nossos meios de comunicação, vamos não ter mais carro, vamos morar lá num lugar que seja plenamente isolado, porque lá essa grande Babel, essa grande Babilônia não vai interferir na nossa vida. Nós já temos a interferência porque somos pecadores. E não adianta vivermos numa ilha, se é que seria possível isso, não é essa a ordem de Deus. A ordem é cortar o vínculo do nosso coração com aquilo que está neste mundo que jaz no maligno. As coisas deste mundo conduzem ao afastamento de Deus e a um postulado pagão. É isso que a Bíblia diz quando nos orienta que nós devemos deixar o mundo, nos afastar do mundo, sair das coisas do mundo, deixar as coisas do mundo. Isso não é algo físico, mas é algo da nossa espiritualidade. É bem verdade que após esse passo da nossa espiritualidade, é possível que fisicamente nós tenhamos que nos impor em algumas situações, mas por causa da nossa espiritualidade. Para os cristãos de hoje, do nosso tempo, a mensagem, portanto, é que nós devemos nos separar espiritualmente, moralmente, de todas as coisas deste mundo. Nós não podemos participar dos pecados deste mundo. Nós devemos estar fora desse ambiente de pecados em que nós estamos. Enquanto estivermos neste mundo, nós devemos viver em total harmonia com a palavra de Deus, em busca da santidade do Senhor, separando-nos do mundo no sentido em que a palavra nos ordena. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso é estar separado das coisas do mundo. Não é literal, não é físico, é espiritual, é moral. E é assim que nós devemos viver para Deus. Quando nós avançamos, passamos do versículo 9 até o 20, nós temos os lamentos sobre os sistemas que caem neste mundo. A coisa está arrumada. Existe uma ordem estabelecida neste mundo. Tanto é verdade que existe uma ordem que de vez em quando você ouve falar da nova ordem. Né? É porque se falam da nova é porque já existe a antiga. Então, existe uma ordem estabelecida, as coisas funcionam segundo alguns parâmetros. E aqui nós temos três personagens. Nós temos os reis, nós temos os mercadores e nós temos os navegantes. Os reis representam aqueles que compartilham e apoiam o modo de vida adúltero de Babilônia, desse sistema todo, nos três principais aspectos em que aquilo pode ser observado: a imoralidade, a idolatria e o luxo esvaziado de sentido. São os exageros. O exagero da baixa moral, a imoralidade, sabendo o que é, a pessoa infringe aquela ordem de Deus, torna-se um imoral perante Deus e até perante a própria sociedade. Mas, acima de tudo, perante Deus. A idolatria, que é quando nós colocamos elementos no lugar de Deus, retiramos Deus da centralidade do nosso coração e colocamos outras coisas. E o luxo esvaziado de sentido, aquilo que nós somos guiados a fazer por causa de um apelo exacerbado ao consumo, a coisas que não fazem sentido. E muitas vezes o nosso coração se desvia da centralidade de Deus porque se encanta com todas essas coisas. E há exemplos clássicos, exemplos materiais de tudo isso. E às vezes a gente não presta atenção, mas são coisas exageradas que entram no nosso coração
e solapam, usurpam o lugar de Deus. Meu telefone ficou ruim. Eu preciso de um telefone para acessar as redes sociais para telefonar. Eu não posso. Mas eu pago 36 parcelas de um dinheiro que eu não tenho para eu ter aquele top, que no final das contas vai servir para acessar a rede social e para telefonar. Eu estou usando um exemplo que é muito clássico no meio da nossa sociedade. Isso se encaixa nisso aqui do luxo esvaziado de sentido. Quando nós entramos por um caminho do esvaziamento do sentido, nos tornamos consumistas, e o consumismo, lá no final de tudo, é uma forma de idolatria. É uma forma de hedonismo, de autorrealização, sem buscarmos saber se aquilo é devido ou não. Deu para vocês entenderem? Quando falamos aqui dos reis, estamos falando da representação do sistema político deste universo no qual nós estamos. Esse é o anúncio da grande Babilônia, o universo político, corrompido, difícil, que deveria sim ter mais presença e representação de bons cristãos. Mas o que nós vemos é que aqueles que se dizem cristãos, quando chegam nesse grande universo da política, é muito mais normal e comum que eles se juntem ao status quo ali percebido do que ao contrário. Não quero dizer que não há exceções. Há. E são honrosas. Mas precisávamos que houvesse muito mais. Essa lamentação cairá sobre todos aqueles que compõem, lamentação do capítulo 18, que todos aqueles que compõem esse sistema afastado de Deus, centrado em si próprio, que é uma máquina que gira para favorecer o próprio sistema corrompido. E eu não estou falando aqui nesta noite nem de ideologias, nem de partidos, não estou falando de nada disso, estou falando do conceito. O conceito político corrompido na nossa natureza humana. Assim, aqueles que colaboram com o sistema da Babilônia, um dia lamentarão pelo juízo que recairá sobre eles. Mas há também os mercadores que aparecem aqui nesse trecho, que choram porque ninguém mais compra as suas mercadorias, entre as quais se incluiu uma vasta gama de itens muito luxuosos, a gente leu ali. Isso representa o sistema econômico. Se os reis representam o sistema político, esses mercadores representam o sistema econômico. Eu não estou falando do sistema econômico do Brasil ou dos Estados Unidos, estou falando de um conceito geral. E é interessante que João, quando escreve, ele estabelece grupos com 4 itens. Ele vai estabelecendo grupos com 4 itens. Grupos de joias, grupos de tecidos de luxo, cada um desses grupos tem 4 itens. Artigos para a ornamentação das casas, olha, que curioso. Artigos de cozinha e, finalmente, 4 elementos sobre mercadoria viva. Encerrando a lista das mercadorias vivas com almas humanas. Ele fala dos escravos e emenda nas almas humanas. E aí eu faço aqui a referência a um autor chamado Paul, e ele diz o seguinte: não ter escravo, referindo-se ao final do 1º século. Não ter escravo era considerado tão ruim como não possuir roupa ou abrigo. Olha só como é que era a mentalidade do final do 1º século, e sobre ela João está falando. Cidadãos pobres, vejam bem, cidadãos pobres tinham somente 3 a 4 escravos. Não estou falando do processo de escravidão da época das navegações. Estou falando daquele processo de escravidão que sempre existiu na história humana, o que é hediondo, é nefasto, mas acompanha toda a história humana, por outros motivos, que não apenas o transporte e a venda
de seres humanos como se fossem mercadoria. Somente ter 10 escravos, perfazia um número apenas suficiente. E Paul, ele escreve de tal forma que a gente perceba a frieza com que isso era tratado no final do primeiro século. Aliás, no período do Império Romano, em que ele tem mais destaque militar e econômico. Muitas guerras de invasão dos romanos tinham como finalidade arranjar mais escravos. Não era nem simplesmente para trazer os despojos de guerra, mas, acima de tudo, para ter os escravos em suas mãos. Algumas famílias, sim, somente 200 escravos era considerado um número grande para uma casa. A partir de 200, você falava assim, rapaz, você é rico demais, sei lá. Não sei como é que as pessoas pensavam, mas quando chegava a um número desse, que é absurdo, você ter 200 pessoas apreendidas para você ser dono de 200 almas humanas, e é por isso que João usa isso, ele não para nos escravos, ele emenda almas humanas. Algumas famílias possuíam em suas propriedades rurais e em instalações semelhantes a fábricas até 10.000 escravos. Esses eram os Rockefeller do primeiro século, né? Segundo uma estimativa, no primeiro século havia cerca de 23 escravos para cada homem livre no ambiente do Império Romano. Isso não começa no Império Romano. O berço da democracia, como a gente chama a cultura grega, era uma cultura escravocrata. Para que você fosse um cidadão grego, um cidadão de uma polis grega, você não podia trabalhar. Você sabia disso? Um monte de gente que ia ficar feliz em viver lá, né? Não gosta de trabalhar. Não podia trabalhar, você precisava viver no ócio. Era uma palavra usada mesmo, ócio. Ora, como é que e você precisava ser rico. Como é que você vai ser rico? Vivendo no ócio. Simples. Tenha escravo e põe os escravos para trabalhar para você. O berço da democracia era também um berço de uma atividade econômica que ajustou o comércio de vidas humanas. E no final do primeiro século isso era mais do que normal, era natural. E João está falando disso aqui agora. E aí vem a terceira categoria, os navegantes, que enriqueceram com o comércio de Babilônia. E esse é o sistema comercial, é o leva e traz, é o varejo, sabe? É a quitanda, da quitanda até o hipermercado. E isso precisava andar para lá e para cá, por isso que tem um ambiente marítimo aqui. E aqui também é um grupo de 4. Os capitães, os passageiros, que estavam em viagens de negócios, né? Os marinheiros e todos aqueles que vivem no mar. E João vai estabelecendo sempre grupos de 4 ao longo do capítulo 18. Todos eles entoam um cântico fúnebre. Todos eles se lamentam como se estivessem num ofício fúnebre. E como é que eu sei disso? Pela palavra grega que é usada para esse canto, que cada um desses grupos entoa. Era um canto que era entoado nos funerais. O peso sobre o coração deles era tamanho. A perda das benesses que eles tinham por causa da prostituição da grande Babilônia, que agora se esvaía dos seus dedos, se perdia do seu domínio, fez com que eles chorassem cânticos fúnebres, porque estavam à beira do colapso. Os santos são os apóstolos e profetas de Deus, convocados para se regozijarem no seu lar celeste. E é por isso que nós encaramos perdas materiais de outra maneira, não como esses aqui encaravam. Mas esses lamentos fúnebres são dados pelos 3 grupos que mais lucraram com a grande Babilônia. Eles perderam tudo que Roma havia proporcionado. Então a sua dor não era por causa da morte,
da derrota de Roma. A dor deles é porque eles estavam perdendo. Se Roma cair, eu vou cair. Se Babilônia cair, eu vou cair. Se Babilônia perder, eu vou perder. Sou eu. Babilônia, deixa para lá, mas o problema é que ela caindo, eu vou cair também. Lá em Ezequiel 27, nós temos o lamento sobre Tiro, e foi de lá que João traz a ideia desse texto, em que ele mostra claramente que o prazer temporário e o lucro auferido por conta de caminhos escusos termina em perda total. Nada daquilo que o inimigo pode dar é de graça. E tudo que ele dá, além de ter um preço muito alto, um dia será tirado, um dia será tomado de volta. E aí vem o terceiro trecho, mostrando a alegria no céu com a queda da Babilônia, a partir do versículo 20. Versículo 20 parece, quando você lê direto, o versículo 20 parece que é a sequência do versículo 19, mas não é. Versículo 19 é um grupo daqueles que navegavam, os comerciantes que navegavam, se penitenciando e chorando pela perda. O versículo 20 já é de uma voz que vem provavelmente do céu, dizendo: alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos apóstolos. Aquele mesmo que se lamentava pela queda e pela perda, não vai olhar para os céus e dizer: como eu estou feliz porque eu perdi tudo. São dois cantos, um separado do outro. Por causa da Babilônia, todo o sistema se lamenta. Tem essa voz de morte, uma voz de funeral. Mas por causa dela, os céus, que são todos os seres celestes, que são descritos ao longo do Apocalipse, os anjos, os anciãos, os seres viventes e talvez até a alma daqueles que já estavam sob o altar. Vocês lembram lá no começo de Apocalipse? Talvez todos esses. Deus julgou a causa dos gemidos contra a Babilônia e a vitória do Cordeiro está às portas nesse capítulo 18. O que nós veremos no capítulo 19. Como eu tenho dito, venha domingo que vem para ver o resto da história. Tem mais um capítulo aí. A alegria não repousa sobre o castigo eterno dos impenitentes. Sobre aquele castigo imposto às almas dos inconversos. Mas a alegria está sobre a realização da santa e perfeita justiça de Deus, que poupa o seu povo e o resgata no final dessa história. A parte final desse capítulo tem como referência o profeta Jeremias. Lá no capítulo 51, eu já mencionei, nós lemos assim, os versículos 63 e 64. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Com algumas adaptações aqui, né? Não é mais o rio Eufrates, é o mar. Não é mais o profeta que tem que amarrar, mas agora é o anjo que traz aquela pedra. Mas com algumas adaptações, João descreve que um anjo poderoso lança uma grande pedra no mar, simbolizando a grande e definitiva queda da Babilônia, que nunca mais será encontrada. Essa é a ideia. Você pega uma grande pedra, vai até o meio do mar, joga aquela pedra, você nunca mais vai achar aquilo. Né? Essa é a ideia. É claro que João não sabia que no século XXI nós teríamos equipamentos de prospecção em grandes profundidades, é óbvio. Mas metaforicamente é isso. Você pega uma pedra, ela tem que ser grande porque ela vai afundar muito rapidamente. Você joga no meio do mar, ela vai afundar e nunca mais será vista. Nunca mais será encontrada. Assim como a grande cidade nunca mais será achada num reflexo direto aquela pedra que nunca mais seria achada. E aqui tem outra coisa curiosa, porque não apenas isso, mas João repete 6 vezes, do versículo 21 até o versículo 23, ele fala 6 vezes a expressão nunca mais.
Nunca mais a cidade será achada. Nunca mais haverá música. O pessoal da música, nunca mais haverá música. Naquele ambiente, sob o castigo de Deus, nunca mais haverá música. Que é uma oposição direta ao que nós temos visto no livro de Apocalipse, que toda vez que a cena vai para o céu tem música. Tem gente cantando, tem coros, tem alegria. Tem o som da alegria no céu. Aqui não, na destruição da grande Babilônia, nunca mais haverá música. Deve ter funk. Aí eu não sei, tá? Nunca mais haverá produção de bens básicos. Não haverá mais produção de nada. Nunca mais será achada, nunca mais haverá música, nunca mais vai se produzir nada. Nunca mais haverá alimento básico, não vai haver alimento básico. Nunca mais haverá o fornecimento de bens primários. E nunca mais haverá alegria e prazer entre as famílias, o que é representado por dizer noivo e noiva não vão mais se alegrar, não vão mais se juntar, não vai mais haver casamento. Família é a representação entre nós da aliança de Deus, da alegria eterna. Não vai haver mais isso. Óbvio que João fala todas essas coisas, cada um dos nunca mais é uma confirmação de que aquela cidade simplesmente, aquele império, aquela máquina, aquele sistema simplesmente deixará de existir. Mas não deixará de existir porque vai sumir, mas porque, por julgamento de Deus, vai sucumbir perante o poder desse mesmo Deus. A passagem conclui com uma descrição do silêncio e do vazio que restarão após a destruição dessa grande Babilônia. Esse é o capítulo 18. Amém? Vamos concluir algumas coisas. Babilônia tem encantos. Todo mundo aqui sabe que Babilônia tem encantos. O sistema desse mundo traz enorme apelo de prazeres e de caminhos múltiplos, convites os mais diversos, todos eles opostos ao caminho verdadeiro de Cristo. Todo caminho apresentado pelo sistema deste mundo é um caminho de oposição ao caminho de Cristo. As coisas oferecidas pelo sistema caído, pelo sistema anticristão, muitas vezes podem vir revestidos de ares lícitos, podem parecer boas coisas, mas podem redundar em desdobramentos infelizes para toda a eternidade. Os encantos desse mundo podem estar nas mais diversas categorias, na natureza, nas artes, nos elementos da cultura, nas relações humanas, em coisas que aparentemente não são problemáticas, mas a depender de como nos é ofertado e de como nós abraçamos aquelas coisas, poderemos ter sim problemas que redundem em desgraça eterna. Os encantos da Babilônia não podem encantar a nossa vida. Nós precisamos estar encantados todo o tempo com a beleza de Cristo, não com os jardins suspensos para fazer referência a uma tradição da Babilônia antiga. Não com as belezas que muitas vezes enchem os nossos olhos. Não com os encantos da sociedade. Nossos olhos precisam amar a beleza de Cristo. E Cristo tem que ser suficiente para nós. Amém? Segunda conclusão, é óbvia, mas é bom a gente lembrar que estar no mundo não pode representar o pertencimento ao mundo. Não pode representar o aliançar-se com o mundo. Um dos aprendizados desse trecho do Apocalipse é que realmente estamos neste mundo, mas de forma alguma podemos pertencer a ele. Não podemos nos irmanar às coisas do mundo.
Ser do mundo representa dizer que se fazem concessões em relação aos nossos valores, que são bíblicos, são cristãos. Simplesmente para a gente obter benefícios do mundo. É comum a gente falar com algumas pessoas, mas você já pensou bem sobre isso? Isso não faz mal. Essa frase, isso não faz mal, ela precisa ser retomada para a gente pensar direito o que a gente está falando. Não é fazer mal ou não fazer mal. Isso traz a glória devida ao nome de Deus. Se eu fizer isso, se eu estiver nisso, eu vou glorificar a Deus, ou eu vou estar como aqueles reis e como aqueles mercadores, preocupados apenas com aquilo que eu vou perder. Porque deixar as coisas do mundo pode representar perdas para a gente. Deixar as coisas do mundo pode ser você que está lá no seu mestrado, no seu doutorado, precisar dizer: daqui eu não passo, porque isso não encaixa na minha fé. E você talvez perca muita coisa por isso. Pode representar você estar lá no seu ambiente de trabalho e diante do seu gerente, do seu chefe, você dizer: daqui para lá eu não posso ir. Eu tenho uma liberdade na minha expressão de fé e daqui para lá eu não posso passar. Sob pena de eu entristecer o meu Senhor. E é por isso que eu não vou. Cortar os laços com o mundo pode significar orar 3 vezes ao dia com a janela aberta. Quando alguém falou, não pode mais orar. E depois pode resultar em você ir parar perto de leões famintos. Estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, não ter aliança com o mundo. Tanto fora como dentro das igrejas, o mundanismo está sempre fazendo padrões que parecem piedosos e nos apresenta aquilo como se fosse muito bom. E os nossos verdadeiros padrões piedosos são retratados pelo mundo como se a gente fosse bizarro. Nossos valores parecem loucura, e não apenas parecem, porque a Bíblia diz que é isso mesmo. As coisas de Deus são loucura para esse mundo. Mas, de fato, as coisas deste mundo são loucura diante de Deus. E, de tanto mundo insistir, alguns podem ceder, sendo tentados a adotar algum procedimento que não seja cristão, simplesmente para ter uma vida um pouco mais tranquila nesses ambientes. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Seja fiel a Deus. Esteja no mundo, mas não seja dele. Amém? Terceira conclusão é sobre a confiança nas coisas deste mundo. Aquelas 3 categorias, os reis, os comerciantes e os navegadores, a preocupação deles era com as coisas deste mundo, as coisas palpáveis. É o quanto eu tenho no bolso, é o quanto eu alcancei, qual o nível de poder que eu tenho. Poder é uma desgraça, às vezes corrompe pior, mais ainda do que o dinheiro. Às vezes o sujeito não tem onde cair duro, mas se ele tiver um pouquinho de poder, ele acaba com todo mundo que está ao redor dele. É da natureza humana fazer esse tipo de coisa. Há coisas lícitas neste mundo com respeito às quais nós precisamos viver e proceder todo o tempo como verdadeiros filhos de Deus. Estudo, trabalho, arte, cultura, tudo isso tem um aspecto lícito, mas nós precisamos estar ali representando o nosso Deus, vivendo como verdadeiros filhos de Deus e não sendo influenciados por aquilo. Jamais a nossa confiança, no entanto, pode estar nessas coisas. Você é bem-sucedido? Não confie nisso. Você alcançou alguma coisa? Dê graças a Deus, mas não confie nisso.
Algum tempo atrás tinha um pianista, eu esqueci o nome dele agora, ele estava se preparando para ir para a Europa para fazer uma turnê. Aí ele foi andar num calçadão aqui, numa praia aqui do Rio, acho que foi na Barra, sei lá. Tropeçou, caiu, quebrou a mão. É um senhor já. Mas vejam bem, é uma coisa tão banal. A gente tropeçar e cair. Né? Faz parte, tem a famosa lei que não deixa a gente ficar boiando, a gente tem que cair mesmo. Mas vejam bem, estou falando de algo lícito. Ele ia tocar piano, fazer a sua turnê pela Europa, tropeçou, quebrou a mão. Eu não o conheço pessoalmente, nem quero dizer que ele tenha feito isso, não o conheço de fato, é apenas algo que eu li por aí. Mas vejam bem, ele não podia confiar nem no seu talento, nem na sua mão naquela hora. As coisas mais simples não são para a gente colocar no centro da nossa confiança. Tudo nesse mundo passa, tudo nesse mundo é volúvel, tudo é instável. Eu vou para casa daqui a pouco, eu não sei se na semana que vem um dos presbíteros vai anunciar, o pastor está com uma doença séria, vai ter que se tratar. Gente, eu estou nesse mundo, igual vocês. Não podemos confiar na nossa saúde, não podemos confiar no nosso dinheiro, não podemos confiar no status que nós temos, não podemos confiar no nosso conhecimento, no nossa expertise profissional, não podemos confiar em nada a não ser no nosso Deus. Portas se abrem e se fecham, janelas se abrem e se fecham, caminhos, nós passamos por eles e muitas vezes somos expulsos deles. Não podemos confiar em nada desse mundo. O fator da nossa confiança é apenas o nosso Deus. Aqueles homens, né, são grupos metafóricos, reis, comerciantes, navegadores. Eles confiavam naquilo que eles tinham, no caminho que eles tinham traçado. Babilônia caiu, eles caíram juntos. Quarto item, são apenas 5. O pecado do egoísmo e do hedonismo. Isso assola o nosso tempo. Sempre houve hedonismo. Tinha até uma escola filosófica para tratar disso lá na Grécia. Sempre o ser humano foi assolado pelo hedonismo, a busca pelo prazer. E sempre nós fomos egoístas. Aliás, o hedonismo é o desenrolar da história do egoísmo. E muitas vezes, para termos alegria, prazer, para suprirmos o nosso desejo pessoal, a gente acaba com quem está perto de nós. A gente relativiza as coisas. A gente se esquece de Deus, porque a gente simplesmente vira um trator, passa em cima de todo mundo, para a gente ter a alegria e o prazer passageiro e temporário, mas que a gente quer sentir e usufruir naquele momento. Aqueles se lamentaram porque perderam seus próprios benefícios, uma vez que Babilônia caiu. Isso reflete apenas o quão egoísta todos eles eram. Quem procede dessa maneira sempre está em busca dos prazeres e da alegria que se encontram no mundo, que são passageiros e temporários, por isso precisa buscar de novo. Quem busca a alegria do mundo vai encontrar uma espécie de alegria, mas é pífia e é passageira. E quando ela passar, vai precisar buscar de novo. E a busca pela alegria e o estabelecimento do prazer, do hedonismo pautado nas coisas deste mundo, é uma espécie de droga. Você usa e acaba. Aí você precisa de novo e vai acabar. Você tem que buscar de novo e vai acabar. E isso faz com que a pessoa fique amarrada num círculo do qual ela não consegue sair. E com isso ela vai afundando cada vez mais na busca pelo prazer. E quando ela busca prazer, sem Cristo na história, o prazer deste mundo pode ser um prazer dos mais nefastos e hediondos, desde que satisfaça a sua própria carne. Pode se satisfazer com uma criança, como os pedófilos fazem em busca do seu prazer.
pode se satisfazer com a morte do outro, pode se satisfazer com cadáveres, como os necrófilos fazem, com bestialismo. Meus irmãos, a busca pelo prazer do homem não tem limites. Quem nos coloca no lugar certo é Deus. Sem Deus, não há limite para o pecado humano. E vai aumentando, e vai afundando, e vai mergulhando, vai se tornando cada vez mais atolado na lama do pecado. Egoísmo e hedonismo. Doenças do pecado de quem está na Babilônia, de mãos atadas junto com a grande Babilônia. Finalmente, o reino de Deus e o reino das trevas. Existe uma divisão clara aqui. O reino das trevas é um lugar de perdas e lamentos. Versículo 9 até o 19 é o que nós vemos. Ao passo que o reino de Deus é a exultação dos santos, do 20 ao 24. Mas isso não terá lugar apenas no fim dos tempos. Isso já tem lugar. A alegria e o prazer que as pessoas pensam vivenciar no sistema caído, corrompido deste mundo, são coisas vazias, como eu acabei de falar para vocês, desprovidas da realidade, enquanto as pessoas do outro lado, que pertencem a Deus, salvas pelo Senhor, já vivem hoje a expressão da alegria da eternidade com Cristo. A gente sofre perdas, a gente sofre desmandos, a gente sofre de uma série de elementos da nossa natureza humana, mas a nossa alegria com Deus não sai do nosso coração. A gente não precisa buscar outra, porque aquela é permanente, é duradoura, é eterna. E nós já temos a antecipação de parte da alegria eterna do Senhor, ainda nesta terra. Amém? A gente precisa romper qualquer forma de adaptação, de conjugação com o mundo, para que a gente conscientemente esteja fora de qualquer coisa parecida com a grande Babilônia. Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença, Tua palavra foi exposta, e o pedido que fazemos em oração é que o Senhor firme essa palavra dentro de nós com raízes profundas. Eu peço a Deus que ninguém saia deste lugar hoje sem conhecer o Senhor como Salvador único e pessoal. E peço também que os teus filhos sejam renovados na fé e na expressão do conhecimento do Senhor. Faz, ó Deus, com que nós estejamos como verdadeiros santos do Senhor, no sentido de estarmos afastados das coisas deste mundo. E que assim prosperemos espiritualmente em tuas mãos. Faz isso por nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.